Certamente, eu vejo como uma das experiências mais complexas, pelo menos para nós que estamos encarnados, se deparar com esse arcano. E muita gente eu vejo que sente muita dificuldade de lidar com isso. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas é, que passa por uma experiência, né? Eu diria não de medo, mas é um temor. Temor que acaba de alguma forma levando a gente a respeitar os processos da vida. E quando a gente está falando, né, do arcano 13, o arcano da morte, não é um processo fácil, tá? E nesse caso, eu acho que até o próprio número, né, a questão numerológica desse arcano já dá um certo temor com as correlações. Mas tem muita coisa que dá pra gente aprender com esse arcano, principalmente em símbolos, em riqueza simbólica que a gente pode aprender com o arcano 13. Então, esse é mais um vídeo da série Tarô em 10 minutos, aonde eu tento aí pelo menos em 10 minutos trazer muito de conotação simbólica para você. E se você quer aprender mais sobre o arcano 13, o temido arcano 13, continua assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza que tudo que for dito aqui vai agregar bastante nos seus conhecimentos, tá bom? Bom, sempre trago o tarô de Marsella pra gente entender melhor como que ele vai se construindo à medida que o tempo passa, né, com os outros tarotes que vem vindo por aí. Então a gente tem aqui, né, clássico, uma caveira com uma foice. Cara, vocês acreditam que por muito tempo eu não tinha reparado que a morte estava escrita aqui, eu achava que não tinha, né? Que tem alguns autores, na verdade, que dizem que o arcano 13 é o arcano sem nome, tá? Mas aqui, mais do mesmo, é claro que as ilustrações elas são diferentes, né? Mas a gente pode ver uma caveira, né, que carrega uma foice, chão preto e duas cabeças, né, como se fossem rei e rainha, né? É um cenário até um pouco macabro, por assim dizer. Afinal de contas, quando a gente se depara, né, com esse chão preto, não é o que a gente está acostumado a ver quando a gente vai por uma praça ou um lugar, né, com um gramado, mas aqui a gente vê que é como se estivesse na escuridão, né? A gente não consegue ver o chão, a vegetação aqui no lugar dela ser verde, ela é azul ou com amarelo, né? E o preto, pelo menos no tarô de Marsella, fala muito do nosso inconsciente, daquilo que a gente não consegue acessar. Então, nesse caso, a gente não sabe absolutamente nada sobre o que acontece depois que acontece o desencarne ou a passagem, qual seja o nome que você queira dar. E aí, quando a gente se depara com isso, além de ser, né, muito complexo, muito difícil de lidar com esse tipo de situação, a morte ela não poupa ninguém, né? A gente observa também, ao longo do vídeo eu vou mostrar ainda outros decks e a gente começa a perceber melhor essa questão, mas é muito simbólico também ter a figura né, da cabeça, que a gente pode observar aqui, a cabeça da rainha e do rei, né? Que a gente percebe que não importa a sua condição, não importa o quanto você tenha, ou quantas as conquistas você obteve em vida, você vai passar por esse estágio, porque é algo que a vida traz pra gente, né? Eu já tinha falado em outros vídeos que praticamente o tarô é vida, morte e renascimento. Então a gente passa por esses processos, é algo muito natural. Mas a questão de ser uma caveira que indica, né, que a gente não tem um perfil. Todo mundo, né, no final das contas, é apenas matéria, né? É apenas osso. No tarô do Del Toro, que eu já tinha em outros vídeos mostrado, né? Ele tem uma coisa mais dark, e a gente pode perceber como se fosse um anjo, né? Tipo, um anjo da morte, que ele não tem olhos e carrega, né, essa pele vermelha. Então, essa questão que a gente fala, né, de ter uma conotação um pouco mais negativa, um pouco mais densa, a gente observa aqui também nesse arcano, né? Isso eu já vejo com um olhar um pouco mais cristão,
de que é como se o anjo da morte nos levasse para um vale de sombras e tal, mas isso também depende, né, da crença de cada pessoa. O tarô, ele observa todas as religiões, cada uma tem um entendimento sobre essa fase que a gente passa aí em vida, né? Então, eu falo da questão de ser anjo da morte, justamente por ele ter asas, né? E muitas crenças, né, entendem dessa forma, né? Até no tarô mitológico, por exemplo, que eu vou mostrar daqui a pouco, tem uma divindade que guarda, né, esses mistérios do além-túmulo. Então, aqui a gente vê também, né, a representação do rei e da rainha aos pés, a foice, né? Então, a marca, né, é uma característica que eu vejo que é incomum, né? A caveira em si, ou o próprio anjo da morte, né? Mas a foice, ela fala muito dos cortes, né, das coisas que rompem e de situações que às vezes não tem mais o que fazer, né? Então, quando a pessoa ela faz essa passagem, ela não tem a chance de voltar para o mundo dos vivos. Então, a foice é literalmente esse movimento de corte aonde não há mais o que fazer, tá? Falei da questão do tarô mitológico agora há pouco. O tarô mitológico, ele é representado por Hades, né? Hades, para quem não sabe, ele é o deus que guarda os mistérios do submundo. E aqui a gente percebe, né, que faz uma referência ao rio, fala do rio, né, que leva os mortos até o seu lugar de merecimento. Caronte, no caso, aquele que leva, né, as almas para onde ele precisa ir, seja o Campos Elíseos, que é das pessoas que fizeram grandes feitos aí na vida, seja para Tártaro, que o Tártaro é onde está o pessoal bem barra pesada, que não, né? Então ali o submundo, ele tem vários degraus, e isso aí depois a gente pode até fazer um vídeo aí contando, né, dos arcanos maiores sobre essas histórias, né, da mitologia. Mas Hades, muita gente acaba tendo, né, criando essa conotação negativa, como eu já falei, isso vem de uma construção histórica e religiosa. Mas Hades, ele aparece com os braços abertos, né? Então, tem também uma história, né, uma lenda que a morte, ela recebe a todos de braços abertos. Então aqui, né, eu já tinha falado no vídeo da sacerdotisa sobre as flores, aqui a gente observa os narcisos, de novo. Essa figura aqui é Pandora. Então Pandora, ela oferece, né, e Hades, como alguém que recebe, né, de braços abertos, ele traz, né, em sinal de agradecimento, as palmas, né, a receptividade aqui. Então, assim, o estágio de transição para o entendimento da nova condição de vida, ela é vista aqui como uma terra árida, né? Então, pode também fazer referência do sofrimento, do luto, das coisas que ainda não estão, né, sendo processadas ali após a passagem. E aí aqui a gente tem, né, um campo já verdejante, como se tivesse um pôr do sol atrás, justamente depois do rio, que é o que eu havia acabado de falar, tá? No tarô de Waite, a gente é engraçado que a gente veja de uma forma diferente. A Pamela com o Waite, eles construíram esse arcano de um outro modo. Aqui a gente pode perceber, né, que o anjo da morte, né, o cavaleiro da morte, ele vem em um cavalo branco. E esse símbolo que ele carrega na bandeira é o símbolo Rosa Cruz, que também tinha a ver com a ordem a que ele fazia parte, né, a ordem hermética. Então ele quis trazer esse símbolo aqui como o símbolo da Rosa Cruz é um símbolo de vida eterna. Então ele carrega essa bandeira como quem vem falando, né? Apesar das coisas que vêm acontecendo, ele carrega essa bandeira como um sinal de passagem mesmo. O cavalo branco aqui, eu vou tentar deixar mais pertinho aqui para vocês verem, ele tem um olho vermelho, né? Então, mesmo sendo um cavaleiro de paz, ele não poupa ninguém, né? Aqui a gente vê um homem já morto, por assim dizer, como se ele tivesse vindo recolher esse corpo. E pode-se dizer até que seria que a família, né, dele pedindo misericórdia, suplicando, né, pela vida que se foi. E aqui a figura do Papa, né? Então, lembra que eu falei da questão do contexto religioso? Então, a gente tem a figura sacerdotal como alguém que intercede, né, que tenta acalmar o nosso coração, tenta trazer pelo menos um pouco de tranquilidade nesse momento. Mas aqui no fundo a gente também tem a mesma referência do rio, né, que a gente pode ver um barquinho, uma embarcação. Então, muito embora
a gente tem essa dificuldade de compreender as coisas às quais a gente passa, existe algo para além do portal, por assim dizer. E prestem muita atenção nesse detalhe, porque a gente vai encontrar esse detalhe em outro arcano e vocês vão lembrar desse vídeo. Então, assim, aqui é como se fosse um portal, né? Um portal de passagem, e o sol, ele faz, né, a referência como se fosse da vida eterna. Então, por mais difícil, né, que seja lidar com os processos de morte, né, de transformação aos quais a gente é submetido, a morte, ela tem uma grande lição de mostrar pra gente que tudo precisa, né, de um ponto final, tudo precisa de um momento de transformação, de passagem, de encontrar sentido nas coisas, ou das coisas que perdem o sentido e a gente deixa pra trás. Então, quando a gente tá falando do Arcano 13, a gente fala dos pontos que muitas vezes a gente muda até na gente mesmo e não percebe. Ou às vezes essa transformação vem com muita luta, com muita dor, com sofrimento. Então, muita gente teme esse arcano por conta da dificuldade em abrir mão das coisas, que isso também é um ponto negativo a ser observado nesse arcano. Quando a gente fala da morte, é literalmente passar pelo fogo. Né? Tanto que uma das correlações que é feita com esse arcano é o elemento fogo. Então o fogo, ele queima, ele incendeia e ele transforma. Então tudo que passa pelo fogo nunca mais é a mesma coisa. Então, nesse contexto de simbologia, geralmente a morte, ela indica esses processos aos quais a gente precisa passar e que não há o que possa ser feito, não tem como abrir mão disso, porque são transformações muitas vezes que vêm de dentro para fora. Tá certo? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa seu like aqui, comenta algum ponto que talvez tenha te chamado a atenção, ou se você tem alguma dúvida sobre esse arcano, deixa aqui nos comentários que depois a gente vai discutindo aí, debatendo o que pode ser melhor aí para sua interpretação. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.